Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é que nós devemos tomar cuidado com as mentiras que o diabo conta para nós e muitas vezes nós acreditamos. Muitas mentiras, muitos enganos, que ele engana o próprio povo de Deus com a própria palavra de Deus. Sim, com a própria palavra de Deus, muitas vezes nós somos enganados por Satanás. Porque muitas vezes nós não sabemos discernir o bem do mal, nós não sabemos conhecer, nós não conhecemos, nós não estamos na dependência da voz do Espírito Santo, nós não estamos na dependência diária de Deus, então muitas vezes nós somos enganados por Ele, e Ele muitas vezes usa a própria palavra de Deus, como Ele fez com Jesus lá no deserto. Jesus foi tentado pelo diabo, e quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, o diabo ele usou a própria Escritura Sagradas para lançar ao rosto de Jesus, né? E isso ele faz conosco atualmente. Como que ele faz conosco isso? Através das pessoas, através de pensamentos, e nós permitimos que aquele pensamento comece a remoer dentro de nós, nós não repreendemos, e nós não lançamos fora aquele pensamento, e nós não oramos sobre aquilo, e aquilo começa a nos paralisar, começa a nos deixar atribulado, começa a nos atrapalhar a nossa vida ao ponto de nós não vivermos a vontade que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós somos enganados, nós somos paralisados com a mentira de Satanás, paralisados espiritualmente na fé. Sim, na fé, por quê? Quando Jesus foi tentado, olha o que Satanás disse para Jesus no deserto, na última tentação. Ele disse assim para Jesus Cristo, no Lucas, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: Pois, como está escrito, Satanás disse isso, pois, como está escrito, escrito na onde? Escrito na palavra de Deus, e ele diz, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam, eles te sustentarão, pois sobre suas mãos para que não batas com o teu pé contra alguma pedra. É isso que ele faz muitas vezes conosco. Ele nos tenta dessa forma. Ele citou a palavra de Deus e Jesus Cristo também cita a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, porque Satanás, ele tem inúmeros instrumentos para nos enganar, ele tem inúmeras artimanhas para nos enganar. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a verdade muito bem, quando nós conhecemos o nosso Deus, quando nós estamos em obediência ao nosso Deus, nós podemos até pouco tempo acreditar numa mentira que Satanás lança na nossa mente, mas logo aquela mentira vai ser dissipada. Mas se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não conhecemos o Deus, aquele Deus que nós professamos a fé nele, nós vamos nos paralisar. A nossa fé vai ser paralisada espiritualmente e ele vai o quê? Vai atrapalhar nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Vai atrapalhar nós vivermos o desígnio que Deus tem para nós. Porque muitas vezes nós acreditamos na mentira dele, porque outras pessoas estão falando, porque as pessoas estão até citando a palavra de Deus, porque a gente está parado, sem fazer nada, e ele lança pensamentos na nossa mente sobre nós e sobre os outros à nossa volta, e nós acreditamos. E nesse acreditar, nós começamos a paralisar espiritualmente, e isso nos atrapalha muito, porque esse é o papel dele, nos enganar, esse é o papel dele, nos oprimir, ele quer nos oprimir, ele quer nos enganar, para que nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, nós temos um importante, é muito importante nós andarmos no Espírito, por isso que o Senhor fala, em Romanos, na carta de Romanos, Paulo fala, né, nós precisamos andar no Espírito, satisfazendo as obras de Deus, satisfazendo as coisas de Deus, buscando os objetivos do alto, como João também fala, nós devemos buscar os objetivos do alto. Como nós vamos fazer isso? Na dependência, para que nós não venhamos a ser enganados por ventos de doutrinas, porque ora um fala uma coisa, ora outro fala outra coisa, então muitas vezes nós ficamos em confusão, e isso que o diabo ele lança sobre nós a confusão mental, ele lança sobre nós isso para que nós possamos paralisar e para que nós não possamos orar, para que nós não possamos buscar a Deus, né? Porque ele sabe, quando nós determinamos a buscar a Deus com todas as nossas forças, quando nós conhecemos o nosso Deus e nos conhecemos quem somos nós em Jesus Cristo, ele perde por quê? Porque quando você entende a sua identidade em Jesus Cristo, você já sabe qual é a sua posição no mundo espiritual. Porque o Senhor fala que aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, ele está assentado, como dizem Efésios, assentado nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a identidade dos filhos de Deus. Então nós começamos a desenvolver uma autoridade em nós. E isso, quando nós sabemos essa autoridade que nós temos em Cristo Jesus, ele perde muitas guerras na nossa vida. Ele perde muitas batalhas na nossa vida e nós ganhamos. Por quê? Porque nós precisamos ser revestidos da armadura de Deus. Nesse revestimento dessa armadura de Deus, as mentiras que o diabo coloca na nossa mente, as mentiras, os enganos que nós acreditamos, passa a não ter efeito mais sobre nós, passa a não ter poder mais sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Que ele fala assim, eu escrevi, que Satanás ele usa a palavra de Deus contra o povo de Deus. Ele distorce a verdade para que pequemos contra Deus e para que nós não vivamos aquilo que Deus tem para nós.
Jesus nos ensina que o que está escrito na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, não é entendido de forma isolada. Não pode, nós não podemos entender a palavra de forma isolada. As escrituras sagradas é um tesouro oculto, um tesouro que nós precisamos entender que tesouro é esse, porque Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é a palavra, ele é o verbo. E as escrituras é o quê? As escrituras é a própria palavra. Então Jesus Cristo é a própria palavra. Então é nas escrituras sagradas que nós vamos conhecer o nosso mestre. Por que nós precisamos conhecer ele? Porque Jesus Cristo, ele nos chamou. Deus, ele nos chamou, ele nos predestinou para nós sermos a imagem e semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. É para isso que nós fomos chamados, para sermos semelhantes a Jesus Cristo. O mesmo Espírito Santo que pousou sobre Jesus Cristo quando ele batizou, é o mesmo Espírito Santo que ele enviou para nós, para estar conosco aqui hoje. Então nós temos o quê? Nós temos o Espírito, aqueles que nasceram de novo, que creram em Jesus Cristo, fizeram um concerto com Deus, aqueles que obedecem a palavra de Deus, esses é o que amam a Deus. E esses que amam a Deus recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para quê? Ele vem através da palavra de Deus para nos santificar. Ele vem para nos transformar à imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós não estamos entendendo qual é o papel do Espírito Santo. É isso que ele faz conosco. Ele nos guia em toda a verdade, ele nos mostra toda a verdade. Como está escrito aqui em João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Isso. O que é produzir frutos? Produzir frutos é ser semelhante a Jesus Cristo. Como está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 também. Quais são os frutos? E isso que nós precisamos. Nós precisamos crescer, amadurecer e produzir frutos. E frutos que é a semelhança de Jesus Cristo. Mas, se nós nos paralisarmos diante das mentiras de Satanás, se nós começarmos a acreditar nas mentiras dele, ele vai nos oprimir ao ponto de nós ficarmos presos nas nossas próprias emoções, nós ficarmos presos na nossa própria vida, sem viver aquilo que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus fala assim, que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Mas para que eu possa viver essa boa, perfeita e agradável, eu preciso oferecer o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Então é isso que nós precisamos. Porque Satanás, ele distorce tanta palavra, porque, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, tem aquela parte que todos citam essa parte. Já ouvi muitas pessoas citando essa parte, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiramente, eu amo a Deus porque as promessas de Deus estão condicionadas às pessoas que amam a Deus. E quem são as pessoas que amam a Deus? Aquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus. Então, as promessas de Deus estão condicionadas à obediência à palavra de Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que estão andando no Espírito, eles não podem murmurar. Eles, se murmurar, eles precisam se arrepender e buscar a Deus em adoração, precisam se arrepender desse pecado. Aqueles que. Por quê? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperar para o bem, todas as coisas. Mas que bem é esse? É o que nós precisamos entender. Que bem é esse que ele fala aqui na palavra? Quero ler para vocês. Ele diz assim, Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que todas as coisas vai cooperar para quê? Vai cooperar para que eu possa ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo aqui na terra. É para isso que vai cooperar todas as coisas. É para isso que as coisas à minha volta vai cooperar. Se eu estou em obediência à palavra de Deus, tudo, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas tristes, as coisas felizes, tudo vai cooperar para o quê? Para que eu possa ser a imagem e semelhança do Filho dele, do Filho de Deus, Jesus Cristo. Todas as coisas precisam cooperar para isso. Então, se eu estou passando algum sofrimento, eu preciso entender em Cristo o que isso está me ensinando. O que o Senhor está querendo transformar em mim. O que o Senhor está querendo me ensinar com isso. Muitas vezes a gente perde a nossa bênção, nós perdemos, nós repetimos ciclos, né? Por quê? Porque nós repetimos ciclos, processos, porque nós não estamos entendendo o que Deus tem para nós e o que Deus está querendo nos ensinar com aquela situação que nós estamos vivendo. E nós nos colocamos em lugares de, muitas vezes, começamos a nos auto-justificar, começamos a nos vitimizar e nós não entendemos aquilo que Deus quer falar conosco através daquela situação. Seja qual for a situação, Deus quer nos comunicar. Deus quer nos comunicar que se nós estamos em obediência à palavra de Deus, se nós estamos andando em obediência, se nós estamos amando a Deus,
E o que é andar em obediência? Andar em obediência é andar no Espírito, é andar na dependência do Espírito Santo. É o quê? Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir Jesus Cristo, seguir as pegadas de Jesus Cristo. É produzir frutos. Frutos esses são o quê? Produzidos pelo Espírito Santo em mim, que é fruto de amor, de bondade, paciência. Então, as situações difíceis na minha vida, as situações, elas vão o quê? Elas vão cooperar para isso, para me transformar. As dores vão ser usadas para me transformar. Tudo vai ser usado para nos transformar, para nos quebrantar nosso coração. Mas, se o Senhor está nos corrigindo, se o Senhor está nos ensinando, nós não estamos aprendendo algo, realmente, no momento que a gente está passando, a gente não enxerga nada. A gente não enxerga por que a gente está passando aquilo, mas a gente precisa o quê? Orar e buscar em Deus. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com esse processo? Como eu devo proceder nesse processo que eu estou passando? O que eu devo fazer? É isso que nós precisamos fazer. Seja o sofrimento emocional, seja o sofrimento, independente do sofrimento, independente das situações, nós precisamos ir até Deus e entender o que Ele está querendo nos ensinar. O Senhor, Ele tem me ensinado muito, desde quando Ele me despertou e eu comecei a estar sensível mais à voz dEle, comecei a estar buscando mais Ele na palavra, na oração. Ele tem me ensinado muito, Ele tem corrigido muito o meu caráter, Ele tem corrigido muito os meus pecados, Ele tem me mostrado, e quando Ele me mostra, muitas vezes, Ele precisa o quê? Ele precisa quebrar um pouco a minha carne, diminuir um pouco o meu ego, para o quê? Para que eu possa enxergar aquilo que eu não estava enxergando antes. Porque a gente tende a aprender muito como? A gente aprende muito quando nós passamos por aquela situação, nós ficamos mais sensíveis a entender o que o outro passou. Nós entendemos, quando a gente não tem sensibilidade, quando a gente não tem compaixão, a gente abre a boca de qualquer maneira, a gente julga o outro de qualquer maneira, a gente não tem misericórdia, a gente não tem compaixão. Então, quando a gente passa por um processo difícil, a gente passa a ter mais compaixão do outro, a gente passa a ter mais misericórdia do outro. E isso, o caráter de Cristo, vai sendo formado em nós. Então, todas as situações que nós passamos, precisa estar nos ensinando algo. Precisa, porque se não estiver, é porque nós estamos surdos espiritualmente. É porque nós estamos cegos espiritualmente. O que nós devemos fazer? Ir até o Senhor, orar, jejuar, meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus e entender que processo é esse, o que eu preciso aprender com esse processo. E no mais, o quê? Vamos ter aflições. Jesus Cristo, ele diz, nós vamos ter aflições nessa terra. Vou dar um exemplo para vocês, que quando o Senhor me despertou, eu comecei a entender muita palavra de Deus, e eu comecei a entender de acordo com o que outras pessoas falavam, eu começava a ler a palavra de Deus, e muitas vezes eu entendia a palavra de Deus de forma equivocada, e essa forma equivocada produzia uma certa arrogância no meu coração. Por quê? Porque nós somos tentados e nós caímos na tentação naquilo de acordo com o nosso coração. Porque às vezes a arrogância, a soberba, não é a sua fraqueza, mas às vezes pode ser a de outro, pode ser a minha. Então, a gente precisa entender quais são as nossas fraquezas, não para a gente cair nelas sempre, mas para que nós possamos apresentar a Deus, para que Deus possa o quê? Nos transformar. Para que as situações que nós vamos enfrentar vai nos ensinar, vai nos mostrar aos nossos olhos aquilo que Deus já está vendo, mas eu não vejo. Então, eu passei por uma situação que eu fiquei muito arrogante na carne, a minha carne ela estava muito soberba, né? Devido ao conhecimento, devido a eu estava entendendo muita coisa na palavra de Deus, e à minha volta eu não conseguia, né, ver pessoas que estavam entendendo, enxergar isso. Então surgiu, brotou dentro de mim uma certa soberba, uma certa arrogância. E essa arrogância, o Senhor ele começou a me mostrar que ele não trabalha na nossa vida de forma limitada, de forma dentro de uma caixinha. Não, o Senhor ele tem multiformas de se apresentar a nós, multiformas de se revelar a nós. Ele tem diversas maneiras de trabalhar na nossa vida. Mas o que acontece? Nós, quando tendemos a começar a entender algo sobre a palavra de Deus ou sobre o próprio Deus, nós queremos o quê? Limitar ele. Então surge dentro de nós uma certa arrogância, uma certa prepotência. Então a gente começa o quê? Julgar muitas ações de outras pessoas, começa a pensar muito nisso. Então o Senhor ele me quebrou muito nisso. Ele me mostrou que não era bem do jeito que eu imaginava. Que primeiro, que eu preciso o quê? Em tudo que eu vou fazer, precisa ser para glorificar o nome dele. Se a minha vida não está glorificando a Deus, se eu não estou demonstrando compaixão, amor pelo outro, eu não estou glorificando a Deus, eu não estou vivendo a vontade de Deus na minha vida. Se eu não estou fazendo aquilo que Deus falou para me fazer, eu não estou glorificando. Então, logo, aquela situação, eu fiquei um ano, a minha carne sendo moída. Por quê? Eu sentia fraqueza na carne, a minha carne estava fraca, meu espírito estava buscando a Deus, estava com sede de Deus, mas a minha carne, a minha natureza humana estava o quê? Fraca, sem propósito, estava muito, quase entrei numa depressão profunda. Por quê? Porque o Senhor estava me mostrando que eu não era nada, que tudo aquilo que eu tinha era dele, ele tinha me mostrado, ele tinha me revelado. Então, ele começou o quê? Mostrar para mim que ele trabalha, como que ele trabalha? É no amor, é na misericórdia, é na compaixão, não é no julgamento, não é o apontamento de dedo, não é viver na crítica, não é viver apontando o dedo, não. É você pegar a sua mão e ir lá e servir.
é você fazer, é você mudar, não é você ficar olhando o erro de outras pessoas, não é você ficar buscando algo, apontando algo, é você mostrar, é você pregar, é você viver a verdade, né? E essa verdade que nós vamos vivendo vai nos confrontando, não tem como. O evangelho de Jesus Cristo, ele nos confronta. Se ele não está te confrontando para você mudar, algo está errado. O evangelho de Jesus Cristo, ele vai nos humilhar, ele vai nos confrontar para que nós nos arrependemos e sejamos transformados. Se o evangelho não está te transformando diariamente, se você não está tornando semelhante a Jesus Cristo diariamente, a plenitude só virá quando? Quando nós contemplarmos ele em glória. Aí a plenitude, nós seremos semelhantes, iguais a ele, né? Semelhantes a ele. Quando ele vier em nuvens de glória, nós vamos contemplar ele finalmente, né? Mas até lá, nós vamos o quê? Cada dia mais, precisamos cada dia mais parecer com Jesus Cristo. Então, esse parecer cada dia mais com ele, esse vai gerar o que em nós? Confronto. Nós vamos ser tirados do nosso comodismo espiritual, da nossa procrastinação, da nossa preguiça espiritual. Por quê? Porque nós precisamos viver no jugo de Jesus Cristo. Ele fala, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas nós precisamos aprender com ele que é manso e humilde. Se nós estamos aprendendo com Jesus Cristo, que é manso e humilde, logo o que vai acontecer conosco? Nós vamos viver a vontade do Pai. Nós vamos nos satisfazer fazendo a vontade do Pai. A nossa comida será em fazer a vontade do Pai, como Jesus Cristo diz. Ele foi semelhante, para nós ser semelhantes a ele, nós precisamos o quê? Contemplar a Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós obedecemos as palavras que Jesus Cristo nos deu. Mas por isso que eu preciso conhecer quem foi Jesus Cristo, o que ele fez aqui na Terra, como eu posso refletir Jesus Cristo cada dia na minha vida diária, no serviço, na faculdade, na criação dos filhos, na minha vida conjugal, como eu posso refletir Cristo. E isso é o quê? Diariamente. Não é uma coisa que eu faço, eu congrego hoje na minha igreja, eu recebo uma palavra ali e é o suficiente. Não. Eu preciso o quê? Eu preciso entender que eu preciso depender do Espírito Santo diariamente para me refletir Cristo. Diariamente o Espírito Santo vai me confrontar. Diariamente o Espírito Santo vai me mostrar a verdade. E ele me mostrando a verdade, eu preciso o quê? Me arrepender. Não me ficar justificando, não se auto-justificar, não se ficar se vitimizando. É realmente clamar a Deus e buscar nele, porque ele nos capacita a sermos cada dia mais semelhantes a ele. E esse processo é hoje, amanhã só? Não, é um processo para a vida inteira, é um processo para a vida inteira. Só que, se nós não aprendermos a descansar em Jesus Cristo, se nós não tomarmos posse daquilo que Jesus Cristo deu para nós vamos ter uma vida infeliz. Nós não vamos ser felizes, nós não vamos ter alegria, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter descanso. Por quê? Porque nós não estamos tomando posse daquilo que Jesus Cristo conquistou para nós. Porque o nosso deleite não está em Deus. O nosso deleite, o nosso maior prazer, a nossa maior alegria precisa estar em Deus. Se não estiver em Deus, nós vamos sofrer. Vai ficar pesado o fardo de Jesus Cristo, vai ficar pesado o jugo dele para nós. Porque vai ser difícil seguir Jesus Cristo, vai ser difícil fazer a vontade do Pai, se nós não estivermos descansando em Deus, se nós não estivermos nos deleitando na presença de Deus. É a presença de Deus que vai nos transformar, é o andar com Deus diariamente que vai nos dar alegria. É isso que ele tem feito na minha vida. Eu tenho vivido uma vida, se eu tivesse na minha vida naturalmente, sem a presença do Espírito Santo, sem a dependência do Espírito Santo, eu não conseguiria viver. Eu não conseguiria viver a vida que eu vivo hoje se não fosse com Jesus Cristo, se não fosse na dependência diária com Jesus Cristo. Por quê? Outros prazeres me fazem feliz. As coisas da terra me fazem feliz, mas não é o suficiente. Não é o suficiente para me transformar, não é o suficiente para me dar alegria, não é o suficiente para me dar deleite. Não é o suficiente para me dar propósito de vida. Não é o suficiente para me dar sentido para minha vida. Não é o suficiente. Se as coisas da terra está sendo suficiente para te satisfazer, se para ser sua maior satisfação, se as coisas da terra, esposo, filhos, casa, emprego, profissão, viagens, comida, independente do que seja terreno, está sendo a sua maior satisfação, o seu maior prazer, você está com um ídolo no coração, o seu coração está cheio de ídolos, e você está em pecado, porque você está em idolatria, você está idolatrando outra coisa. Você não está vivendo aquilo que Deus tem para você. Porque é isso que o Senhor tem feito comigo. O Senhor tem quebrado os ídolos do meu coração. Ele tem destruído, ele tem mudado as minhas vontades, ele tem mudado os meus prazeres, ele tem me transformado, literalmente. Não só fora, mas principalmente dentro. Começa dentro, depois vai para fora. Mas essa transformação, ela sempre vai começar por dentro. Porque o pecado, a verdade, ela nos confronta para que nós vamos até o Senhor e o Espírito Santo de Deus nos convença desse pecado, para que nós possamos nos arrepender. Então, se a nossa satisfação está sendo nas coisas da terra, nós estamos pecando contra Deus. Essa é a nossa maior satisfação.
Então, eu não vou ter satisfação na terra? Sim, nós vamos ter satisfação na terra, nós vamos ter prazeres, nós vamos ter alegria, nós vamos ter deleites. Mas isso não tem que ser o sentido da minha vida. Isso não tem que ser o maior sentido, não tem que ser o meu maior deleite, a minha maior alegria, o meu maior prazer. A minha vida não pode girar em torno disso. A minha vida precisa girar em torno da vontade de Deus. Minha vida precisa girar em torno de Jesus Cristo. Eu preciso seguir as pegadas de Jesus Cristo. Mas para isso, eu preciso depender do Espírito Santo diariamente. E como eu vou depender? Diariamente eu preciso estar em obediência a Deus. Diariamente eu preciso conhecer a vontade de Deus para minha vida. Diariamente eu preciso tomar posse da alegria, da paz, da felicidade que Deus tem para nós aqui na terra. Diante da dificuldade, diante das dores, diante dos sofrimentos, Jesus Cristo, Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. E se Ele é o nosso descanso, nós precisamos levar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos medos para Ele. E Ele vai nos trazer alívio. Por isso que Ele fala: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim, toma meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque o jugo dele era fazer a vontade de Deus, o fardo dele era fazer a vontade de Deus. Mas para isso ele precisou o quê? Crucificar a carne, ele precisou crucificar a natureza humana. Assim é eu e você. Para nós viver a vontade de Deus, nós precisamos crucificar a nossa natureza humana, porque ela é arrogante, ela é prepotente, ela é soberba, o nosso coração é enganoso. Então, nós precisamos o quê? A nossa consciência, quando ela não está debaixo da obediência do Espírito Santo, ela nos engana. A nossa consciência, ela tenta driblar, né? Deus, eu preciso congregar tantos dias para mim, né, fazer o checklist ali da semana. Eu preciso fazer tal coisa para Deus porque para minha consciência ficar limpa. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você relacione com Ele. Deus quer intimidade, porque essa intimidade vai gerar confiança, vai gerar amor por Ele. Você vai entender o propósito de viver debaixo da obediência dele. Não é obedecer por obedecer às regras, não é fazer por fazer. É por amor, é por sentido da vida, é por propósito. É na dependência, porque a presença de Deus precisa ser o nosso maior deleite. A presença de Deus precisa ser a nossa maior alegria. Deus, ele precisa ser o centro do nosso coração. Se ele não está sendo o centro, tem algo errado na nossa vida. Nós precisamos arrepender, nós precisamos pedir perdão para ele. Porque Deus é um Deus zeloso, ele é um Deus ciumento. Ele quer, nós precisamos ser voltado tudo para ele, tudo é para a glória dele, tudo que não é feito por fé é pecado. Porque ele é um Deus zeloso, porque ele sabe que nós vamos parecer aquilo que nós adoramos. Ele sabe se nós estamos adorando algo, se nós estamos idolatrando algo, seja filho, seja serviço, seja profissão, seja marido, seja casa, seja o que for, quando nós estamos idolatrando aquilo, aquela preocupação, aquela ansiedade toma conta de nós e nós vivemos aprisionados e nós vivemos uma vida infeliz, uma vida de murmuração, uma vida de tristeza, uma vida de lamento, não uma vida de satisfação nele, não uma vida de alegria nele. Então, ele precisa ser o centro do nosso coração para que nós possamos o quê? Parecer com ele, para que nós possamos ser a semelhança do filho dele cada dia mais, até nosso último dia aqui na terra. Mas isso não tem como ser forçado. Isso é produzido dentro de mim e de você. É produzido por quem? É produzido pelo Espírito Santo. Ele vai restituir, ele vai restaurar os nossos prazeres, a nossa alegria. Não tem como ser forçado. Eu preciso ter prazer na presença de Deus, então eu vou ter. Vou tentar ali ficar obrigado. Não. Primeira coisa que nós precisamos fazer é crucificar a nossa carne. Como eu crucifico a nossa carne? Como Jesus Cristo crucificou a carne dele? Jesus Cristo, ele orou, e o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que ele desceu sobre ele como uma pomba, é o que Deus mandou para nós hoje. Então nós temos o Espírito Santo. Então nós temos a capacidade, por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro daqueles que creram. Então o Espírito Santo vai o quê? Vai te pedir algo. Ele vai te pedir para orar mais. Ele vai te pedir para conhecer a palavra de Deus diariamente. O Espírito Santo, ele vai pedir para você jejuar. Por quê? Porque isso tudo está na palavra de Deus. O Espírito Santo não vai pedir nada que não esteja na palavra de Deus. Mas muitas vezes o Espírito Santo nos pede algo e nós não fazemos o que ele está pedindo. Muitas vezes nós ficamos surdos com a voz do Espírito Santo e não entendemos que é ele que está nos chamando para isso. Por quê? Porque nós estamos com outras preocupações, com outras ansiedades. Por isso, que o ouvir a Deus, que o ouvir o Espírito Santo, que viver na dependência do Espírito Santo, é diariamente que vai sendo produzido isso em mim. É uma construção, é um processo, diariamente. À medida que eu vou obedecendo a Deus, eu vou estar sendo sensível à voz do Espírito Santo. À medida que eu vou buscando a Deus, eu vou estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou estar mais na dependência. Eu vou confiar mais. Eu vou amar mais. Mas para isso eu preciso o quê? Crucificar a minha carne. Eu preciso renunciar. Renunciar. Por quê? Você já conhece o amor de Deus pela sua alma. Eu já conheço o amor de Deus pela minha alma. Esse amor é o suficiente para nós renunciarmos aquilo que está nos atrapalhando a buscar mais a Deus. Aquilo que está nos atrapalhando a buscar o reino de Deus e a justiça dele, acima de tudo. Esse amor que você já conhece dele. Esse amor que você sabe que ele está trabalhando na sua vida. Isso não é porque o outro está mandando, não é porque... não, é um relacionamento. Nós precisamos nos relacionar
Nós precisamos cultivar um relacionamento de intimidade com Deus através de Jesus Cristo. Isso é diariamente. Ele está conosco diariamente. É o Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele está conosco. Nós precisamos ouvir ele mais. Nós precisamos depender dele diariamente. Nós precisamos, para que nós possamos suportar, para que nós possamos não sermos enganados as coisas que nós estamos vivendo nesse mundo. Para que nós possamos não viver de um lado para o outro, seguindo doutrina tal, outra doutrina, não. Nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo diariamente. E essa dependência acontece quando eu busco o reino de Deus e a justiça dele acima de tudo. Quando eu fecho a porta do meu quarto, quando eu busco meu pai secreto ele vê, ele vai recompensar. A ida à igreja, eu ir para a igreja, eu me encontrar com outros irmãos em Cristo, ali é outra coisa. Eu não consigo ter intimidade com Deus na muvuca, não. Cheio de pessoas, não. Ali eu vou ter o quê? Eu vou ter um conhecimento de Deus, eu vou ter um aperfeiçoamento na unidade, né? O corpo de Cristo nos aperfeiçoa, estando ali, nos aperfeiçoa mais. Mas eu sentir a presença de Deus, cultivar um relacionamento com Deus, é fechando a porta do seu quarto, orando o teu pai em secreto. O teu pai em secreto, ele vai te ver e ele vai te recompensar. E a maior recompensa é o quê? É a intimidade com ele. A maior recompensa é o relacionamento com ele cultivado diariamente. E isso faz sentido na nossa vida. Isso nos traz alegria. Isso nos traz descanso. Isso nos dá força para que nós possamos frequentar uma denominação. Isso nos dá força para que nós possamos frequentar uma denominação semanalmente. Isso nos dá força para que nós possamos ser participantes do corpo de Cristo aqui na Terra, com a nossa porção que Deus depositou sobre nós. Seja evangelizar, seja servir o irmão, seja encorajar, seja exortar, seja aquilo que Deus nos deu para fazer no corpo de Cristo. Seja qual for o nosso serviço no corpo de Cristo. Porque todos nós precisamos exercer uma função no corpo de Cristo. Onde é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Aquelas pessoas que nasceram de novo é o corpo de Cristo aqui na Terra. Aquelas pessoas que habitam o Espírito Santo dentro delas é o corpo de Cristo aqui na Terra, que vão ser aperfeiçoados na unidade, um com o outro. Mas para mim conseguir frequentar a igreja, para mim conseguir viver em comunidade, para mim conseguir viver em comunidade, eu preciso amar a Deus, eu preciso amar o próximo. E isso é desenvolvido como? No relacionamento com Deus, na fé, na fé. Porque fé é o quê? Fé é confiança. Quando eu tenho confiança em Deus, ele é o quê? Eu confio nele plenamente. Então a minha vida está entregue a ele. Os meus dias estão entregues a ele. O meu serviço, tudo está entregue a ele. Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos entender o que Deus requer de nós. Porque se nós só buscarmos a Deus na comunidade cristã, eu só busco a Deus ali, eu não vou ter uma vida plena em Cristo. Eu não vou viver o desígnio que Deus tem para mim. Se eu me alimentar só dentro da igreja, espiritualmente, se a minha fé for nutrida só dentro da igreja, através de boca de outras pessoas, eu não vou amadurecer espiritualmente, eu não vou crescer espiritualmente, eu não vou viver o desígnio que Deus tem para mim, porque o Senhor fala, lá em Romanos 12, Paulo fala, né, através do Senhor, Jesus Cristo fala, e Paulo fala para nós. O que Paulo fala para nós? Que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o nosso culto. Isso é o nosso culto lógico, o nosso culto racional a Deus. Só assim, oferecendo esse culto diariamente a Deus, nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso nós vamos descobrir como? Na dependência, no relacionamento com Deus, na fé, na confiança. A nossa confiança, a nossa fé precisa estar exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. E isso é construído, isso não é do dia para a noite, isso é um processo. E esse processo é por toda a nossa vida. Então, depende de nós, se nós vamos viver satisfeitos, em paz, alegres, mediante as tribulações, mediante as aflições, mediante a tantas dores, a tanto sofrimento que nós vivemos diariamente. Como nós vamos viver? Se nós vamos viver descansados, em paz, com alegria, ou se nós vamos viver murmurando, lastimando, tristes, sem entender o propósito de Deus, sem conhecer a Deus. Como nós vamos viver? Existem as duas formas. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, que um vive de uma forma, outro vive de outra forma. Por quê? Se a nossa alegria, se o nosso descanso, se o nosso regozijo, se o nosso maior prazer, se tudo é a nossa maior alegria, se Deus está no centro do nosso coração, nós estamos vivendo em torno dele, para ele, por ele, quando vier o sofrimento, quando vier a tentação, quando vier as tribulações, nós vamos sofrer, nós vamos ter dores, mas isso não vai tirar a nossa paz. Isso não vai tirar a nossa esperança. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aquela situação está transformando o meu caráter, aquela situação está transformando a minha vida para me parecer mais com Jesus Cristo. Para isso. É isso que nós precisamos entender.
E é isso que Deus quer que nós entendamos, porque senão nós vamos continuar a vida inteira no deserto sem viver aquilo que Deus tem para nós. Deus não quer que nós vivemos a vida inteira no deserto. Deus quer que nós vivemos uma vida abundante nele, uma vida de plenitude nele. Mas para isso nós precisamos o quê? Aprender e entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa situação que você passa hoje, a situação que eu passo hoje, os conflitos, os desafios, tudo isso está cooperando para fazer você, para fazer eu parecidos mais com Jesus Cristo. Se não está fazendo parecido mais com Jesus Cristo, o Senhor vai ter que usar outras formas para que nós possamos parecer mais. Nisso, o Senhor trabalha como? Muitas vezes, as formas que Ele usa é como? É o sofrimento, é as dores, é as tribulações. Isso coopera para o nosso bem. Isso coopera para nos transformar. Então, muitas vezes, nós repetimos ciclos na nossa vida porque nós não estamos aprendendo. Nós não estamos aprendendo aquilo que nós já deveríamos ter aprendido. Aquilo que nós deveríamos já estarmos fazendo. Que é seguir Jesus Cristo. Que é olhar para Ele, que é contemplar Ele. E que é produzir frutos. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos produzir frutos dignos do reino de Deus. Porque senão nós somos cortados da videira, porque senão nós somos cortados, como está escrito em João. Jesus Cristo disse que se nós permanecermos nele, nós vamos produzir frutos. Então, se nós estamos permanecendo em Jesus Cristo, nós vamos produzir frutos. E esses frutos é o quê? É parecermos com ele. É sermos a semelhança dele cada dia mais, cada dia numa porção, cada dia de uma forma. Porque se nós não produzirmos fruto, o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos cortar da videira. E não é isso que nós queremos. E para nós permanecermos em Jesus Cristo, nós precisamos estar com os olhos fixos nele. Nós precisamos contemplar ele. Se não há contemplação, se não há fascínio por ele, logo nós vamos desistir. Logo nós vamos desanimar na fé. Logo nós vamos viver uma vida triste, uma vida que não tem alegria. Logo nós não vamos conseguir permanecer nele. Nós desanimamos de ir para a igreja, nós desanimamos de estar com nossos irmãos em Cristo, nós desanimamos de ler a palavra de Deus, nós desanimamos de ouvir a palavra, nós desanimamos de tudo. Por isso, nós precisamos aprender a contemplar a Deus. E isso acontece como? Fixando os olhos em Jesus Cristo e não tirando por nada. É ouvir a palavra diariamente, é ler a palavra, é cantar louvores, é buscar a Deus diariamente, busque diariamente. Busque ter fome e sede por Deus, pela palavra dele. Como está escrito em Salmos, diz assim, lá em Salmos tem um capítulo, eu quero terminar com esse capítulo para vocês, e é assim que nós precisamos estar na presença de Deus. É assim que nós precisamos estar e buscar a Deus. 42 de Salmos diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? O crente o crente precisa ter sede de Deus. Como a corça, depois vocês pesquisam sobre a corça. Como é a corça? Ela fica, né, suspirando por águas correntes, por águas frescas. Assim é nós. A nossa alma precisa suspirar por Deus, a nossa alma precisa clamar por Deus, a nossa alma precisa ter sede, ter fome de Deus, a presença dele. Porque essa presença dele nos traz descanso, nos traz alívio, nos traz regozijo, nos traz paz. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos ansiar. Então, qual tem sido o seu anseio? Se o seu anseio não tem sido pela presença de Deus, se o seu anseio não tem sido por buscar a Deus, ore, clame a Deus, se arrependa, clame, busque, fale para Ele, seja sincera, porque Ele vai produzir isso em você. Ele produziu isso em mim e Ele vai produzir em você também. Nós só precisamos o quê? Nos humilhar perante Ele. Nós precisamos nos humilhar, porque na humilhação, no quebrantamento de coração é o que agrada a Deus. Porque nesse ato de humilhar, de quebrantar diante de Deus, Ele vai nos transformar o nosso coração. Ele vai transformar nós. E aí sim nós vamos cada dia mais parecer com Ele. Espero que essa palavra possa ter abençoado você. Espero que realmente nós possamos cada dia mais não desanimar, mas cada dia mais produzir frutos dignos do Rei da Glória. Cada dia mais a nossa alma possa ansiar por Deus. Que nós não venhamos a perder o primeiro amor. E se nós perdemos, nós possamos nos arrepender e voltar o quanto antes para esse caminho de ansiar por Deus, ansiar pela presença dele. Deus abençoe cada um de vocês. Fique com Deus.